Você pode estar fazendo algo completamente errado com seu bonsai, e isso pode estar interferindo no seu resultado. Para você que quer um bonsai bem estruturado, fique nesse vídeo. Eu vou te mostrar o caminho para alcançar um ótimo resultado. Hoje eu vou te mostrar o passo a passo como fazer uma poda e modelagem correta do seu bonsai, do jeito que realmente dá resultado. E melhor, usando técnicas simples que você pode aplicar hoje mesmo. Esse aqui é o material que vamos trabalhar hoje. Eu já tenho um tronco relativamente grosso, mas a copa ainda está desorganizada. O objetivo aqui é bem simples: limpar a estrutura, definir o caminho dos galhos principais e criar um desenho mais equilibrado. Para isso vamos seguir 3 etapas: limpeza, poda e modelagem. Quando eu começo os trabalhos, eu vou contar um pouco da história dessa planta. Essa Eucalyanthes aloe, iniciei o direcionamento dela para bonsai em 2019. Era uma muda bem fina, então eu deixei ela um tempo em crescimento livre, sem fazer nenhum tipo de poda, somente eliminando excesso de galhos e brotações que tinham no mesmo ponto. Ela estava num recipiente um pouco maior, numa bacia, pois eu queria que ela ganhasse um pouco de espessura no tronco. Deixei também os galhos se alongarem para que engrossasse e conseguir com isso uma boa proporção entre galhos e tronco. No início da primavera de 2023, quase no início de setembro, eu fiz um replante para ver como estavam raízes, para dar uma olhada no substrato, e já aproveitei para colocar no vaso de bonsai. Pois nesse momento o crescimento já não precisava ser muito acelerado, eu queria diminuir o ritmo de crescimento. E com isso também já diminuiu o tamanho dos entrenós. Esse é o ponto que começamos o trabalho de hoje. Aí a gente já vai partir para uma limpeza, e a primeira coisa a se fazer quando a gente começa a trabalhar é a limpeza. Eu gosto sempre de começar retirando pragas e ervas daninhas que nasceram no vaso, porque aí a gente fica com um visual mais claro, você tem mais nitidez do que está vendo o que você vai fazer. E assim conseguimos ver tudo o que é para ficar e tudo o que não contribui para o projeto e precisa sair. Depois de limpar essa parte, passamos para a limpeza da planta em si. Começamos retirando tudo que há de excesso, galhos secos, mal posicionados ou que cruzam o tronco, porque tudo isso só polui o visual. Aqui menos é mais. Então o ideal é que a gente retire essas brotações que não são desejadas, para que a gente tenha maior clareza e tenha uma nitidez maior na hora de realizar os trabalhos. Enquanto a gente vai realizando podas também nos galhos, a gente pode ir retirando essas brotações indesejadas que a gente não viu no primeiro momento. Então aqui agora a gente começa uma parte importante, que a gente vai definir a estrutura. Então a gente sempre começa fazendo uma poda mais estratégica, pois esse é o momento que irá definir o futuro do seu bonsai. Agora começa uma parte muito importante, que é a poda de definição. A gente vai definir as linhas, definir praticamente a altura e formato. Essa parte ela é muito importante, e aqui a gente precisa pensar no desenho da árvore. A gente também vai evitar galhos que estão muito retos ou que crescem para dentro da copa. Esses galhos não farão parte do projeto. O ideal é sempre buscar o movimento e leveza. A gente tem que tirar os galhos em excesso, que tiram a força do tronco, ou galhos que tiram a força da linha do ápice. Então a gente vai retirar esses galhos também que engrossaram demais, e lembrando que os galhos precisam ficar mais finos à medida que vai chegando ao topo da árvore. Então os galhos de baixo são mais grossos e os de cima, à medida que vai evoluindo a altura do bonsai, eles tendem a ficar mais finos, como é na natureza, né? Então a gente vai remover os galhos que estão competindo entre si e competindo com a linha principal. Alinhado a essa questão da poda, a gente vai começar a dar uma forma de verdade. A gente vai definir a forma como será a criação dos patamares.
Para isso a gente vai utilizar da aramação. Assim vamos direcionar o crescimento e posicionamento dos galhos. A primeira observação a ser feita nesse momento é quanto à sua ergonomia, ou seja, a, a postura do bonsaísta conta muito nessa hora, pois você poderá gastar um bom tempo fazendo essa aramação. Então procure uma posição mais confortável, uma posição mais agradável, que se movimente bem para que você não tenha uma dor ou algum desconforto quando estiver fazendo esse procedimento. Porque tem árvores que você demora 2 horas para fazer a aramação nela, ou mais, né? Tem árvores que demoram dias, que você transpassa de um dia para o outro para você terminar de passar os arames. Conforme a evolução do bonsai, você tende a gastar mais tempo nessa parte. Então essa parte ergonômica é um bom conselho de seguir. Então preste atenção também nos ângulos do arame. Sempre observar o ângulo e a posição correta do arame. Isso poderá interferir diretamente no crescimento do galho e no desempenho que você terá em deixar o galho na posição desejada. Então, essa observação de direcionamento, pois conforme a direção que você deseja colocar o galho também, você deverá passar o arame de uma forma ou de outra, no sentido horário ou anti-horário, dependendo da movimentação que você deseja imprimir no galho. Siga sempre o mesmo espaçamento de uma volta e outra que você vai dar no arame no galho. Isso às vezes conta muito como detalhe estético, mas fisiologicamente ajuda também no desenvolvimento da planta. E lembre-se, tenha calma na hora de passar o arame e na movimentação do galho. Seja cuidadoso, pois nesse momento você pode quebrar um galho importante que faça parte do projeto ou que seja fraco naquele momento. Então tenha paciência, vá devagar que será mais vantajoso. O segredo aqui é a naturalidade. Nada muito forçado. O bonsai deve ter uma naturalidade de uma árvore na natureza. E esse é o propósito. Quanto mais natural for o seu trabalho, melhor será o resultado e mais agradável será. Para essa poda de definição inicial aqui, a gente vai procurar dar um formato mais triangular para a copa. A gente vai sempre tentando aparar as pontas, sempre voltando bastante no entrenó onde tem uma folha, para a gente conseguir essa triangulação. Isso vai dar um aspecto mais agradável. Esse afunilamento da copa, ele vai dar mais naturalidade para a árvore. Nem sempre a melhor técnica para movimentar ou abaixar um galho será a aramação. Em alguns casos, somente o arame não é suficiente ou será difícil fazer a aramação ali pela densidade já do galho. Então, aqui a gente entra com a técnica da tração. Com ela a gente consegue baixar ou posicionar melhor o galho, posicionar no lugar desejado, sem fazer aramação, apenas tracionando o galho. E sempre com muito cuidado para não quebrar. O ajuste pode ser mais gradual. Quando for utilizar a tração, lembre-se que no primeiro momento você não precisa colocar o galho no lugar desejado nesse primeiro ajuste. Isso pode ser feito ao longo do tempo. Com o tempo você vai posicionando ele devagar, vai tracionando um pouco mais, vai puxando ele um pouco mais, porque a paciência sempre traz um bom resultado e nesse momento ela é muito importante.
Para esses casos de tração, eu costumo usar uma mangueirinha, passar o arame por dentro da mangueirinha. Essas mangueirinhas de silicone mesmo, isso ajuda bastante a não marcar o galho e quando for puxar, ela vai evitar esse contato do arame com o galho. Então ali vai ficar protegido o galho de qualquer dano que o arame possa causar. Por hoje eu acho que eu tive um bom resultado com essa árvore e espero que vocês olhem a diferença. Agora já é uma árvore que tem estrutura, equilíbrio e direção de crescimento. Tudo isso começa com uma boa poda e um bom planejamento. Essa pequena árvore já evoluiu bastante, mas ainda tem um longo caminho pela frente. Com cuidado, dedicação, paciência e direcionamento correto, vamos conduzindo ela a um belo bonsai. Então, se esse vídeo te ajudou, já deixa seu like, se inscreve no canal e me conta aqui nos comentários qual parte você mais tem dificuldade no bonsai. Nos próximos vídeos eu posso aprofundar ainda mais sobre esse assunto.